Fala, meu irmão e minha irmã, tudo bem? Que a paz do Senhor seja com vocês e suas famílias. Bom, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje vai envolver uma história bíblica que fala a respeito de um homem que era paralítico e estava em um local chamado de Tanque de Betesda. Vou falar mais sobre a história dele daqui a pouco. Mas qual é a lição que eu estou querendo demonstrar para vocês hoje? É sobre a esperança. Vou falar sobre essa lição para vocês. Primeiramente, o que seria esperança? Esperança é quando você espera por algo, mas não é apenas esperar sentado ou deitado. Não. É você confiar que aquilo vai acontecer e você agir de acordo também. Então lembre-se disso. Para que a esperança seja verdadeiramente uma esperança, tem que ter a confiança e também tem que ter ação, além de você apenas esperar. Então, primeiramente, o que seria essa história do paralítico do tanque de Betesda, caso você não saiba? Era um homem que estava paralisado da cintura para baixo e ele, há 38 anos, estava nessa situação. E então, o que foi que ele fez? Ele foi até um local chamado de Tanque de Betesda, que, segundo a crença popular daquela época, era um lugar em que era uma piscina, que quando a água era agitada, as pessoas acreditavam que quem estava agitando aquela água era um anjo. E que no momento em que a água era agitada, se você fosse até lá, você seria curado de qualquer enfermidade física que você tivesse. Então, se você fosse coxo, se você fosse cego, se você fosse surdo, se você fosse paralítico, qualquer doença física poderia ser curada, bastava você ir até lá e tocar na água primeiro. E aí, você seria curado da sua doença física. Mas olha só, pessoal, isso era uma crença popular, não era uma verdade. Não existe nenhum fato bíblico comprovado que diz que de fato era um anjo que agitava aquela água e que qualquer pessoa era curada, bastava tocar nela, ok? Só deixando isso bem claro. Pessoal, olha só. Antes de falar sobre a esperança, eu vou falar sobre uma coisa que vem antes. Muitas vezes nós nos encontramos padecendo de uma doença ou de um problema que é resultado de outro problema e de outra doença que está aqui dentro da gente. Porque olha só, muitos problemas físicos que nós enfrentamos no dia a dia, ou doenças físicas que nós enfrentamos no dia a dia, vocês sabiam que muitos deles têm relação, na verdade, com problemas espirituais? Sim, meus irmãos. No caso, qual é o maior problema espiritual que nós enfrentamos? É o pecado. O pecado, ele é a maior doença que nos aflige, que nos destrói. Muitas vezes, um problema financeiro, um problema na família, um problema no casamento, uma doença incurável, é resultado de uma doença espiritual ou um problema espiritual que você está enfrentando. E que se resume, assim, ao pecado que você está cometendo, ou aos pecados que você está cometendo. Muitas vezes o que está no espírito afeta também o que está no físico. Não se limita apenas ao espiritual. Mas então, esse homem, ele estava com uma doença espiritual. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Além da paralisia física, ele tinha um outro problema, que era esse, uma doença espiritual. E essa doença espiritual levou ele à paralisia física. Você, meu irmão, que está me assistindo agora, ou minha irmã, lembre-se de uma coisa. Pode ser que o problema que você esteja passando agora, você pode estar falando assim, viu, eu estou endividado até o pescoço, eu não estou conseguindo pagar as minhas dívidas, eu estou desempregado, meu casamento está acabando, minha família está se indo desfazendo, eu estou com uma doença incurável, os médicos já me disseram que não tem mais jeito. Pode ser que esse seu problema ele tenha relação com um problema espiritual. Não estou dizendo que é o caso, mas pode ser que sim. É possível que esse problema ou essa doença física que você está enfrentando seja resultado de uma doença ou de um problema espiritual. Como era o caso desse homem. Ele tinha uma doença espiritual e essa doença espiritual resultou em uma doença física, que no caso seria a sua paralisia. Mas então, quando nós ficamos doentes espiritualmente, pessoal, nós também ficamos paralisados espiritualmente.
Porque o pecado, ele tem a capacidade de fazer três coisas com a gente. Primeiro, nos cegar para enxergarmos a verdade, no caso a verdade que existe no nosso Salvador Jesus Cristo. Segundo, nos ensurdece, impede a gente de escutar essa verdade. E também tem a capacidade de nos paralisar. Cegar e ensurdecer. Jesus uma vez disse para os seus discípulos, logo depois que ele falou sobre a parábola do semeador: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, porque os seus olhos estão vendados e seus ouvidos estão tapados. Ou seja, o pecado cegou eles espiritualmente e ensurdeceu eles espiritualmente, impedindo eles de verem e de entenderem a verdade. E também tem a capacidade de paralisar você espiritualmente. Como assim, viu, de me paralisar espiritualmente? O que é ser paralisado espiritualmente? É você ficar impossibilitado de buscar a verdade. É quando você fica preso, não consegue caminhar. Esse homem, por exemplo, ele era paralítico, não conseguia caminhar. Você, quando fica paralisado espiritualmente, você fica no mesmo estado. Você não consegue ir atrás da verdade. Você não consegue buscar a verdade. Você fica parado. Fica paralítico. Não consegue ir atrás da verdade. Então, isso são as três coisas que o pecado é capaz de fazer com você. Ok, mas que relação isso tem com a esperança? Vamos lá. Meus irmãos, quando você tem a esperança verdadeira, você consegue se curar dessa doença espiritual. Como é que eu posso me curar do pecado? Se o pecado ele está me cegando, me ensurdecendo e me deixando paralítico, me impedindo de buscar a cura para o meu problema. Então qual é a solução? É a esperança. Essa é a solução. A esperança verdadeira. É ela que é a cura para a sua doença. É ela para essa doença espiritual e, consequentemente, para essa doença física que você está enfrentando. Você quer a cura para essa doença e esse problema espiritual que você está enfrentando, que muitas vezes resulta nesse problema físico que você está enfrentando? Então, a solução é a esperança. Mas a esperança verdadeira, não qualquer esperança. Lembre-se, esperança é o quê? É confiança e ação, não apenas esperar. Ok, Vilde, mas onde eu encontro essa esperança verdadeira que vai me curar dessa doença espiritual que eu estou enfrentando e também dessa doença física, consequentemente? Se nós formos em Romanos 8, versículo 24 e 25, nós encontramos: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos por partes. Pessoal, está dizendo aqui que a esperança é que nos salva. Quem é que nos salva? Quem é que veio ao mundo para nos salvar do pecado? Jesus. Então, se ele é quem nos salva, a verdadeira esperança é quem? Jesus. Tá aí a resposta. A cura para minha doença espiritual é Jesus. A esperança verdadeira, como está escrito aqui. Então tá aí a resposta para essa pergunta. Ok. Nós podemos vê-lo? Não. Como está aqui. Como nós podemos esperar em algo que nós vemos? Exatamente. A verdadeira esperança está em Jesus, que é o nosso Salvador. E não podemos vê-lo, mas sabemos que pela fé ele existe. Se você espera no Senhor Jesus a cura ou a solução para o seu problema, então pode ter certeza absoluta que você está no caminho certo. A cura para a sua doença espiritual e para o seu problema físico é a verdadeira esperança. E você só encontra ela em Jesus, como está escrito aqui, no nosso Salvador. Agora eu vou falar também com vocês sobre a falsa esperança, porque esse assunto também é muito importante. Pessoal, o que é uma falsa esperança? A falsa esperança também envolve você esperar e você confiar e também agir. Mas o problema é onde você está depositando essa esperança. Quando depositamos ela em Jesus, estamos na verdadeira esperança. Estamos alimentando a verdadeira esperança. Mas quando depositamos ela em qualquer outra coisa, nós estamos alimentando uma falsa esperança ou uma vã esperança. E isso não vai resolver o nosso problema. Não vai nos curar da nossa doença espiritual e não vai resolver o nosso problema espiritual. E muito menos vai resultar depois na solução definitiva da nossa doença
e do nosso problema físico. Definitiva não. Provisória pode até ser, vou falar sobre isso também. Mas vamos lá. Eu pergunto para você, meu irmão, uma pergunta reflexiva. Onde está o seu tanque de Betesda? Aonde você tem depositado a sua esperança? Ué, Vitor, como assim? Onde está o meu tanque de Betesda? Porque, pessoal, olha só. Esse homem que estava paralítico há 38 anos, ele foi até esse tanque com a esperança de ser curado de sua paralisia, certo? Ok. Mas ele nunca conseguiu. Ele não conseguiu ser curado de sua doença. Há 38 anos, paralítico, não conseguiu se curar, acreditando nesse tanque que era uma mentira, que era uma fraude. Esse tanque era uma fraude, pessoal, era uma mentira. Ele estava acreditando numa mentira. Falsa esperança. Estava depositando sua esperança em algo que não iria curá-lo, que não iria, e não podia ajudá-lo. Do seu verdadeiro problema, que era espiritual e não físico. O físico era apenas uma consequência. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, é isso. O tanque de Betesda representa isso, representa a falsa esperança. Aonde você está depositando, na verdade, a sua esperança? Se você está depositando a sua esperança em um tanque de Betesda, você está depositando sua esperança em algo falso, fraudulento, algo que não vai lhe ajudar. Então a minha pergunta, eu não vou fazer ela de novo, mas é uma pergunta reflexiva. Responda para si mesmo. Aonde você está? Onde está o seu tanque de Betesda? Aonde você tem depositado a sua esperança? Está depositando ela em algo falso ou está depositando ela em algo verdadeiro? Se é algo falso, onde está o seu tanque de Betesda? Se é algo verdadeiro, então você está no bom caminho e continue nesse caminho. O seu tanque de Betesda, meu amigo, ele pode ser várias coisas, mas tem 3 delas que resume praticamente todas elas. E quais são elas, Wilden? O seu tanque de Betesda ou a sua falsa esperança, ela está em um desses 3 que eu vou citar. Primeiro, nos homens. Você, por exemplo, que tem uma dívida elevadíssima e não está conseguindo pagá-la de jeito nenhum. Aí você pensa, opa, eu tenho um amigo que tem dinheiro, ele pode me emprestar. Aí você vai lá e pede o dinheiro emprestado para ele. Acaba que ele diz para você que não pode lhe emprestar, ou que se ele vai lhe emprestar juros elevadíssimos. Aí você fica irritado com ele e decepcionado também. Você pensa, pô, o cara é meu amigo. Ao invés dele me ajudar, ele está me negando ajuda. Você está confiando em uma pessoa, em um homem, para ajudar você. Meu irmão, o seu tanque de Betesda pode ser os homens. Você confia no seu vizinho, no seu amigo, no seu parente, no seu familiar. Você está depositando a sua esperança em homens para resolver os seus problemas financeiros, para resolver o seu problema da família. Você está procurando conselhos com eles, ajuda com eles. E para resolver problemas no seu casamento, você está confiando em homens. Se nós formos em Jeremias 17, versículo 5, nós encontramos: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, meu irmão e minha irmã. Se você está procurando homens para resolver os seus problemas, ou para curar as suas doenças, estou procurando os melhores médicos para me curar dessa doença incurável, desse câncer, ou seja lá o que for, você está depositando a sua esperança em um tanque de Betesda, em algo fraudulento, em algo mentiroso. Nós também temos você depositar a sua confiança em riquezas materiais. Ah, eu estou com um problema financeiro? Não tem problema. Se eu conseguir um empréstimo aqui com um agiota, eu consigo me virar. Ah, se eu conseguir vender isso aqui, eu vou conseguir pagar as minhas dívidas. Ah, se eu ganhar na loteria, eu pago minhas dívidas. Se eu conseguir um empréstimo com os amigos, eu pago minhas dívidas. Você está contando e confiando em bens materiais para você sair dessa situação. Às vezes você pode até pensar assim, eu só estou nessa situação porque eu não sou rico. No dia que eu for rico, eu não vou ter mais problema nenhum. Você está depositando a sua confiança em bens materiais temporários e que, no final, não vão ajudar você em nada. Se nós formos em Provérbios 11, versículo 28, nós encontramos: Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que essa passagem quer dizer? Que se você está depositando a sua confiança em bens materiais, você é um tolo. Você está depositando ela no lugar errado.
A sua confiança, a sua esperança está em um tanque de Bethesda. Algo fraudulento e mentiroso. Agora, se nós for... Sim. Agora nós temos a terceira opção, no caso. Depositar sua confiança em ídolos ou objetos ou esculturas que foram feitos à mão. Sim, eu estou me referindo ao que vocês estão pensando. Pessoas que depositam sua esperança em entidades ou santos no que são esculpidos com madeira, com barro, com metal e acreditam que eles são a solução para os seus problemas. Pois eu lhe digo, meu irmão e minha irmã, você está depositando mais uma vez a sua esperança em algo falso, em algo fraudulento. Você aí que está me assistindo, você ou alguma pessoa que você conhece, vizinho, parente, ou seja quem for. Se você é assim, ou se você conhece alguém assim, que deposita a sua esperança em algo, um objeto sem vida, uma escultura que foi feita de madeira, de barro, de metal, e que acredita que ela pode lhe curar de uma doença ou resolver os seus problemas, isso é falso, meu amigo. Isso é fraudulento. Você que está acreditando nisso, ou que conhece alguém que acredita nisso, saiba que isso é falso. Isso é um tanque de Bethesda. Algo que não vai ajudar você, não vai resolver o seu problema, não vai curar você da sua doença. Independente da fé que você professa, você que está me assistindo, saiba que se você é do tipo de pessoa que constrói ou que guarda ídolos de madeira, de metal ou de barro com você, acreditando que ali existe vida e uma divindade que pode curar você da sua doença, eu sinto muito. E isso é uma coisa fraudulenta, é uma coisa mentirosa. Você está alimentando uma falsa esperança. Então, se nós formos em Isaías 44, versículo 9, a gente encontra: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. É a palavra de Deus dizendo o seguinte: e esses ídolos são objetos sem vida e você é um tolo por acreditar neles. Não quero atacar a religião de ninguém, só estou falando apenas verdades bíblicas. Você está acreditando em algo mentiroso. Ok? Mentiroso. Não é essa imagem de escultura que você tem na sua casa ou essa suposta entidade que você acredita que vai curar você. Não vai. Não irá curar você de nenhuma doença que você tem. Somente a verdadeira esperança pode curar você. Ok? Mas, voltando a falar sobre o paralítico do tanque de Bethesda. Então, qual era o maior problema dele? Era a doença espiritual, que estava causando o quê? Cegueira, surdez e paralisia espiritual. Mas então, se ele não podia correr atrás da verdadeira esperança, o que ele poderia fazer? Pessoal, Jesus, ele é tão misericordioso e tão bondoso que quando ele vê que você está paralisado e não consegue ir até ele, sabe o que ele faz? Ele vai até você. Por que vocês acham que ele foi até aquele tanque? Ele foi por acaso? De jeito nenhum. Ele foi lá porque ele sabia que tinha uma pessoa lá que há 38 anos estava esperando por algo que nunca iria acontecer. Ele precisava ser curado de uma doença espiritual, não de uma doença física. Só que ele não sabia disso. Como ele estava paralisado espiritualmente, ele não podia correr atrás da cura. Mas Jesus, ele mesmo foi até lá. A cura foi até ele. Esse é o nosso Deus. Então ele foi lá, e quando ele chegou até ele, a primeira pergunta que ele fez é: queres ficar curado? Então ele disse, ainda acreditando em uma mentira, ainda acreditando em uma coisa fraudulenta, ele disse: Senhor, não existe ninguém que, quando é colocado na água, depois que ela é agitada, não seja curado. Me ponha no tanque. Só que Jesus, obviamente, não fez isso. Aí ele disse: eu já tentei fazer isso, mas sempre vem alguém antes de mim e chega no tanque primeiro. Meus irmãos, uma coisa que vocês precisam saber sobre Satanás: ele se aproveita da angústia, do desespero e do sofrimento humano para conseguir manipular e fazer você acreditar numa mentira. Quando ele vê você em uma situação de desgraça, como foi o caso desse homem, esse homem estava numa situação de tristeza, de solidão, de abandono, de sofrimento há 38 anos. E Satanás se aproveitava disso para manter ele acreditando em uma mentira, porque ele sabia muito bem o que isso iria fazer com ele. É isso que Satanás muitas vezes faz com a gente. Quando ele se aproveita do nosso momento de desespero e do nosso momento de angústia na família, nas finanças ou em qualquer outra coisa, para soprar no nosso ouvido que a gente tem que acreditar em algo falso, para que a gente encontre a solução para o nosso problema. Sendo que a solução para o nosso problema
é uma só, é Jesus. Se você está passando por algo ruim, provavelmente isso é resultado de algo espiritual que você está vivendo. Era o caso desse homem. Ele tinha uma paralisia espiritual que resultou em uma paralisia física. Jesus estava ali para curar ele primeiro da paralisia espiritual e depois curar ele da paralisia física. Quando ele falou para Jesus para ele colocar ele no tanque, isso é a prova de que ele ainda estava paralisado espiritualmente, ainda não conseguia enxergar em Jesus a sua verdadeira esperança. Não conseguia olhar para ele e ver que ele estava ali como sua verdadeira esperança e a sua cura. Mas então Jesus disse a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Então ele, pela primeira vez na sua vida, teve a verdadeira esperança. Como assim, Wilder? Porque olha só, quando Jesus disse para ele se levantar e ele o fez, então ele confiou e deu um passo de fé. Olha só, confiança e ação. Ou seja, ele depositou a esperança dele em Jesus. A partir do momento em que ele obedeceu, confiou em Jesus e obedeceu o que ele disse, ele demonstrou que estava tirando a sua esperança daquele tanque que era falso e colocando sua verdadeira esperança em Jesus. E sendo assim, ele passou a acreditar na verdadeira esperança. Ele teve a verdadeira esperança. E isso automaticamente o curou da sua doença espiritual. E aí, ele se curou também da doença física. Então, meus irmãos, você que está passando por algum problema, alguma doença, se você parar de depositar a sua esperança em algo falso, em algo mentiroso, e começar a depositar sua esperança em Jesus, que sempre será a esperança verdadeira, sempre, você será curado primeiro de sua doença espiritual e depois do seu problema físico. O problema que você está passando nas suas finanças, na sua família, no seu casamento, ou na sua saúde, ou seja lá o que for, Deus vai curar você, vai lhe mostrar a saída. Mas enquanto você estiver acreditando em homens, acreditando em riquezas materiais e acreditando em ídolos que não têm vida, você vai continuar alimentando uma falsa esperança e se afastando cada vez mais da cura verdadeira da sua doença e da solução definitiva do seu problema. Porque Satanás, isso é uma coisa que vocês também precisam saber, ele pode resolver o seu problema temporariamente, na verdade, passar uma maquiagem por cima dele. E até uma maquiagem sobrenatural sobre o seu problema e sobre sua doença, fazendo você acreditar que você realmente foi curado. Mas você não foi. Isso é apenas uma maquiagem. E com o tempo, ela cai. E revela-se que você nunca foi curado verdadeiramente daquele problema. Aquele problema ainda estava lá. E aquela doença também estava lá. Porque o diabo ele só olha e oferece a cura para sua doença física. Mas a sua doença espiritual continua. Se a doença espiritual ela continua, então a doença física ela vai voltar. Ela vai se manifestar de novo, talvez até 3 vezes ou 4 vezes mais. Jesus ele disse para o paralítico depois que ele o encontrou fora do tanque de Betesda: você foi curado. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. Vocês escutaram? Não peques mais para que não te suceda algo pior. Aqui está a prova de que a doença dele, a verdadeira doença, era espiritual e não física. Quando ele foi curado da doença espiritual dele, Jesus conseguiu curá-lo da doença física. Então, o nosso Deus, ele pode nos curar das nossas doenças físicas. Mas primeiro, ele quer que a gente se cure da nossa doença espiritual. Mas isso só vai acontecer quando você depositar sua esperança nele. Confie no Senhor e busque ele constantemente. E você vai ver que o seu problema será solucionado. Cure primeiro sua doença espiritual. Depois ele vai curar sua doença física, seja ela qual for. Não importa qual seja. Ele pode lhe curar de qualquer doença. O diabo apenas maqueia, porque ele tem o poder sim de curar suas doenças e também de solucionar seus problemas. Mas ele apenas passa uma maquiagem, dá apenas a impressão de que realmente o problema foi resolvido e a doença foi curada. Mas aquilo é uma fraude, é uma mentira. Ele está fazendo isso para alimentar uma falsa esperança dentro de você. A verdadeira cura e a solução definitiva da doença, do problema, só vem da verdadeira esperança, que é Jesus. Ok, meu irmão? Ok, minha irmã? Então, essa é a lição que eu queria ensinar para vocês hoje, hein? Sobre a verdadeira esperança e a falsa esperança. Só vou falar mais uma vez. A verdadeira esperança é uma só, Jesus, mais ninguém. E a falsa esperança é qualquer outra coisa. Se você está confiando e agindo para encontrar a cura ou o problema ou a solução para os seus problemas em homens,
em riquezas materiais ou em ídolos feitos de barro, feitos de madeira, feitos de metal, que não tem vida nenhuma ali e muito menos uma divindade, então você está alimentando uma falsa esperança. A sua doença espiritual não será curada e a sua doença física também não. O seu problema espiritual não será solucionado e o seu problema físico também não será. Entenderam? Então, meus irmãos, essa foi a mensagem que o Espírito Santo me inspirou para falar com vocês hoje. Vou encerrar com a bênção apostólica. Por favor, vou lhes pedir que estendam as mãos. Você que está me assistindo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus lhes abençoe grandemente e alimente em vocês a verdadeira esperança. Até o próximo vídeo.